Que bom que você está aqui louvando, adorando, celebrando. Nós temos também, né, um grupo de irmãos, jovens, adolescentes, algumas famílias que estão ali também no sítio, né, no retiro. Eles estão saindo daqui a 15 minutos, eles saem de lá, eles devem chegar aqui para a celebração das 19. Mas louvado seja Deus, porque Deus é fiel, Deus é bom, como nós cantamos aqui, né? Deus é fiel, Deus é bom, como a pastora colocou aqui, o nosso coração grato. Irmãos, o retiro, assim, pense em algo lindo, algo maravilhoso. O retiro, você não pode, você tem que programar na tua agenda esse retiro. As famílias ali, a gente vive momentos assim de muita, muita bênção, né? Os jovens e adolescentes que são mais, eles se envolvem nas programações, das provas. É muito, muito bom. Eu fico muito feliz. Eu e a minha esposa, a gente sempre motivou os nossos filhos a estarem aonde a igreja programava, né? E aonde a gente podia estar, a gente ia junto com eles, né? A gente está sempre ali junto com eles. Até agora, que eu e a pastora não precisávamos estar lá, mas eu gosto de estar no meio deles, até porque eu me sinto mais jovem quando eu estou no meio deles, né? Mas tinha ali algumas outras famílias também, alguns anciãos junto comigo, o Carlos, né? O Juninho, mas quem, Cláudia? Eliomar, o Jó, tadinho, vamos botar o Jó nessa... Mas muito gostoso. Foram 4 dias assim, mano, você destressa, né? Um lugar tão gostoso, muita coisa boa, muito bate-papo, né? Muita piscina, muita comida, muito café, muito legal, muito bom. Um ano que vem, se programa para você estar lá, mas não é só para jovem, não, é para família. Aleluia. A gente se fortalece vendo jovens, né? Até com vontade de participar, só vontade, né? Que o vigor não é o mesmo, então a gente prefere só torcer, a gente torce, né? Amém? Então, deixa eu falar aqui, quantos homens nós temos aqui agora? Levante a mão, homens, pois é, o encontro de homens. Pastor, eu já fui, uma experiência maravilhosa. Pois é, meu querido, se foi uma experiência maravilhosa para você, convide um amigo, convide uma pessoa para poder ir no encontro com Deus, dos homens, e que realmente é uma experiência inigualável, é algo assim muito precioso, muito poderoso. Vale a pena você levar uma pessoa, né, um amigo que ele queira ter um encontro com Deus. Também não force, não obrigue, não fica, né, eu vou porque você está muito em cima de mim. Não, também não faça isso, né? Se fala, você quer ter um encontro com Deus? Eu quero. Então tem um retiro aí muito importante para você participar. Amém? Se você ainda não foi, então você pode sair daqui hoje, passa ali na nossa central, faça a sua inscrição. E agora no início de novembro nós teremos o encontro dos homens, e uma semana depois nós teremos já o encontro das mulheres. Mas o encontro das mulheres já está fechado, as vagas já terminaram, já está, né? Dos homens que a gente abriu recentemente, que as vagas ainda estão abertas, mas eu espero até o final desse culto, do segundo culto, terminar as vagas também. Haja fé, hein, pastor? Graças a Deus. Mas eu quero falar com vocês sobre tempo de recomeçar. O texto de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Quem que falou que venceu o mundo? Quem falou? Jesus. E o que ele fala para nós? Fiquem, porque eu venci. Ele está dizendo para você o seguinte: eu vou te ajudar a vencer. Você não precisa desistir, você não precisa se desesperar, você não precisa ficar, sabe? Você vai
vencer também. Sabemos que vivemos dias de lutas. Às vezes essas lutas estão dentro da nossa casa, da nossa família, ou mesmo no trabalho, ou mesmo dias de lutas na nossa nação, dias de lutas como nós estamos vendo no mundo agora. Recebemos diariamente notícias que muitas vezes abalam a nossa estrutura física e a nossa estrutura emocional. É verdade, pastor. Histórias como a que temos acompanhado em todos os lugares. Eu tenho certeza que você já viveu momentos de muitas lutas. Talvez você esteja vivendo um momento de tranquilidade, mas isso não significa, como Jesus disse, olha, no mundo vocês passarão por muitas dificuldades, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Alguns momentos onde é necessário a gente recomeçar. Por exemplo, é preciso recomeçar após a dor de um luto, quando nós perdemos um ente querido. Não podemos nos apagar, não podemos desistir, você precisa recomeçar. Após a perda de um emprego, tem gente que quando perde um emprego, ele fica desesperado, desequilibrado, desestruturado. O que vai ser agora? Os boletos vão chegar, tem o meu filho, tem minha esposa, principalmente quem é casado, não é? Perde o emprego, ele fica desestruturado. Muitas vezes as pessoas ficam até escravas dessas coisas, porque tem medo. Então após a perda de um emprego, é hora de recomeçar, é tempo de recomeçar. Após uma enfermidade, após uma separação, após uma crise financeira, é tempo de quê? Diga assim, é tempo de recomeçar. Amém? Toda vez que houver uma perda, preste bem atenção nisso que o pastor vai falar. Toda vez que você vivenciar uma perda, não é tempo nem hora de desistir, de desespero, de desequilíbrio. É hora de recomeçar. É uma nova etapa que Deus está te dando como oportunidade para você recomeçar, e você vai conquistar coisas maiores para a glória do nome do Senhor Jesus. Ontem mesmo eu estava conversando com um jovem e dando alguns conselhos para ele com relação a exatamente isso. Quando nós experimentamos uma derrota, a derrota não é o fim, a derrota é o início de uma nova oportunidade, de uma nova caminhada. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, e a gente tem repetido muito esse texto aqui, diz exatamente o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, crescer, avançar, e não lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e futuro. São planos de Deus. Para quem que Deus está dizendo isso? Para nós, tá? E quando nós olhamos o texto de João, que é o texto base, eu não vou lê-lo todo aqui, mas em casa você pode ler, é o capítulo 20 de João, você pode lê-lo todo e meditar nele, mas é o texto que eu quero basear exatamente sobre essa proposta de Deus para nós dessa tarde, noite. A proposta que é de recomeçar. Talvez tenha pessoas aqui que precisem recomeçar, porque perderam algo, ou deixaram uma oportunidade passar, ou estão sofrendo alguma aflição ou dificuldade, seja no âmbito da tua casa, do teu relacionamento, da tua vida profissional, ou até mesmo, né, no âmbito da tua vida espiritual, do chamado de Deus da tua vida. Nesse texto de João 20, nós vemos a narrativa que existe ali, é sobre a ressurreição de Jesus. E os discípulos e pessoas chegadas a Jesus, naquele texto, nos ensinam. E eu vou citar aqui alguns versículos desse texto para você. Então, como que eu posso recomeçar, pastor? Quando eu percebi que eu perdi. Quando eu fui surpreendido com uma perda.
Como que eu posso recomeçar? Primeira coisa, anote se você puder. Desenvolva uma atitude vibrante. A Bíblia diz, o versículo 4 de João 20, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O que foi isso? Quando Jesus ressuscitou, Maria estava lá, não a Maria mãe de Jesus, Maria Madalena, estava lá, e ele falou para ela o seguinte: vai até onde os meus discípulos estão reunidos e diga-lhes o que aconteceu. E ela correu lá, e ela falou para eles. Mas só que Pedro e João disseram assim: é verdade, os dois saíram correndo para irem até o sepulcro. E diz o texto que João correu mais do que Pedro, e eles foram correndo até o sepulcro. Possivelmente, irmãos, quando nós perdemos algo, nós ficamos tristes. Tristeza é um sentimento. Não é errado ficar triste. Errado é permanecer triste. Tristeza é um sentimento. Quando perdemos algo, muitas vezes nós choramos. Muitas vezes nós lamentamos as oportunidades. Mas o que Pedro e João fizeram? Eles estavam ali tristes. Eles dois, mais os outros discípulos, estavam tristes porque Jesus havia morrido. E de repente eles recebem essa notícia. E eles correm para ver se aquela notícia que Maria havia levado para eles era realmente verídica. E chegaram até lá. Ou seja, o que isso significa, pastor? Significa que quando você perder algo, não é momento de você se apagar, é momento de você se acender de novo. Por isso que fala atitude vibrante. Eu perdi, eu estou triste, eu estou chateado, eu já chorei ontem, estou dando um exemplo, mas eu vou me levantar, e eu vou recomeçar, e eu sei que Deus vai me abençoar, amém? Por quê, pastor? Porque essa é a palavra que o Senhor traz ao seu coração. Na maratona da vida, sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Então você precisa entender isso. Se eu quero realmente, nessa nova etapa vencer, eu preciso fazer isso. John Maxwell, no seu livro, ele diz o seguinte: o homem é a única criatura conhecida que pode transformar e remodelar a si mesmo, alterando sua atitude. Então diga assim: tudo depende da minha atitude. Amém? Por que alguns que perdem conseguem, pastor, vencer lá na frente e outros não? A diferença está na atitude. Esse que perdeu e avançou foi a atitude que ele teve diante da perda. Ele não se apagou, ele se acendeu. Ele não desistiu, ele não se desesperou, ele não se entregou. Pelo contrário. Mas já outros que você encontra: minha vida não tem mais sentido, acabou, porque perdi, porque, nossa, como que eu gostava disso, ou como não sei o quê, Você acaba se perdendo. Mas pastor, perdeu um ente querido, eu perdi 3 irmãos. Um de 22, um de 13, um de 22 e o outro de 27. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe. A gente sente dor, chora, fica triste, sim. Mas Deus falou assim: você não pode se apagar por causa das perdas. As perdas fazem parte do processo da sua caminhada. As perdas fazem parte do processo da sua caminhada. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Aleluia? Amém? E eu não precisei me enfiar numa cabana,
numa caverna, não precisei ficar procurando médico para comprar aqueles remédios de tarja preta, como se a vida minha terminasse com a perda que eu tive. Não. A vida continua. Então, tudo depende de quê? Da atitude. Duas perguntas fundamentais para avaliação de nossas atitudes são: quais atitudes deveriam ter sido deixadas em meu passado? Quais atitudes, segunda pergunta, quais atitudes devem fazer parte do meu hoje, para gerar um futuro melhor? Tudo está dependendo da sua atitude hoje. A Bíblia diz em Provérbios 14:8, a sabedoria do homem prudente é discernir seu caminho. Tem que discernir o seu caminho. Então, ao recomeçar, desenvolva uma atitude determinante, vibrante. Não vou parar. Diga, não vou parar. Eu vou avançar. Em nome de Jesus. Por mais que a tua perda signifique muita dor. Por mais que a perda signifique sofrimento. Mas você não vai parar, você vai avançar. Ao recomeçar, segunda coisa, ouça novos sons. Olha só o versículo 16 assim, de João 20, tá? Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Olha como que é interessante. No primeiro momento, Jesus se virou para aquela mulher, o texto fala isso. Jesus virou para aquela mulher e falou com aquela mulher, ela pensou que fosse o jardineiro. Ela só conseguiu discernir que era a voz de Jesus quando Jesus a chamou pelo nome. E mestre, grande parte, irmãos, da vida, da nossa vida, é guiada pelo sentido da audição. Vocês estão aqui ouvindo. Estão aqui ouvindo. Grande parte. Por isso que o apóstolo Tiago, ele diz assim, olha, esteja pronto a ouvir e tardio em falar. Porque a nossa vida, grande parte da nossa vida, ela é guiada por aquilo que a gente ouve. A arte de falar é consequência do reflexo direto do que nós ouvimos. Por isso o cuidado que existe e os debates que existem hoje no Brasil com relação às escolas, pelo que os nossos filhos estão ouvindo nas escolas. Então, ouvir é muito importante. Por exemplo, você pega, pastor, eu não conheço esse lugar que o senhor falou. Você vai colocar onde? No GPS. Amém? Mas você está dirigindo. Aleluia? Você fica atento ao GPS ou à voz que está ali no GPS? A voz. 300 metros entre à direita. Quem gosta disso é o Pedro Henrique. Agora você vira à esquerda. Você vai ouvindo a voz. Você não olha no mapa. Você está sendo guiado por uma voz. É o som, a direção. Então deixa eu fazer aqui algumas perguntas para vocês. Que voz tem comandado a sua vida? A quem você tem dado ouvido? Que som é esse que ecoa lá no profundo da sua alma, do seu coração? Qual tem sido sua principal fonte de aprendizado? Ou voz? É importante a gente entender isso. Porque as pessoas ouvem. Então isso vai depender exatamente como que você vai caminhar. Mas há ruídos muitas vezes.
Os ruídos da vida interferem em sua audição, diminuem a interferência e escolha em ouvir Jesus. Que ruídos são esses, pastor? Vou compartilhá-los com vocês. O primeiro é a sujeira. O cara está com o ouvido muito sujo, ele vai ter dificuldade de ouvir. Elimine a sujeira. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A pessoa que está numa vida de pecado, ela tem dificuldade de ouvir o que Jesus está falando com ela. Por isso, se você está em pecado, você tem que confessar seu pecado. A Bíblia diz que Jesus é fiel para perdoar os vossos pecados e purificar você de toda a sua iniquidade. 1 João 1,9. Você tem que confessar. Agora você está entendendo por que muita gente vem na igreja, ouve Jesus falar, mas não consegue discernir porque ele está vivendo uma vida de pecado? Essa é uma sujeira que precisa ser retirada, removida. Segunda coisa, foque sua atenção. Qual é o seu foco? A Bíblia diz assim, olha, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos em continuar conhecendo a Deus. O cara vem domingo na igreja, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado ele nem tem papo com Deus. Você conhece, olha o que a Bíblia diz em Oséias capítulo 6. Conheçamos ao Senhor e continuemos conhecendo ao Senhor. Então você precisa ter comunhão, você precisa estar agarrado com Ele, amém? Para ouvir, para diminuir o ruído, esteja pronto a obedecer, terceira coisa. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Está lá em Mateus 7,27. Vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus, amém? Levante a mão, quem está ouvindo. Mas se você não pratica essa palavra que você está ouvindo, é a Bíblia que está dizendo, o senhor não está, você é insensato. Poxa, pastor, o senhor está me chamando? Eu não estou te chamando de nada não, quem está te chamando é a Bíblia. Briga com Deus. Você ouve, mas não pratica. É como se você estivesse construindo a sua vida sobre areia. Logo que vem alguma coisa, te derruba. Qualquer coisa vai te derrubar. Aquilo que eu ouço tem impacto direto na direção que dou a minha vida. Aquilo que você ouve tem impacto direto na tua vida. Então, enquanto mais eu ouço sobre Deus, enquanto mais os meus ouvidos estão ligados ao que Deus fala, todos os dias, cara, minha vida, meu caminho vai ser cada vez mais abençoado. Amém? Amém? Cada vez mais abençoado. O ato de recomeçar, é importante você entender isso. Terceira coisa, para você recomeçar, veja com expectativa, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus já estava ressurreto, já tinha recebido o corpo transformado, mesmo com as portas trancadas, Jesus adentrou. Um dia vocês vão receber esse corpo transformado. Amém? Então veja só, querido, ao recomeçar, o ato de recomeçar, você tem que refletir. O que, pastor? Você não pode dizer não para Deus, você tem que dizer sempre sim para Deus. Ninguém recomeça alguma coisa dizendo não para Deus. Você precisa dizer sim para Deus. O ato de recomeçar, eu preciso entender isso. Vivi uma situação adversa, algo muito difícil,
que só Deus, não tem essa palavra que a gente muitas vezes fala assim, rapaz, só Deus, não é verdade? Não é verdade? Que a gente fala? Não é? Só Deus, cara. É porque só algo sobrenatural pode mudar algo natural na tua vida. Só algo sobrenatural. Então, o convite de Jesus é tirar você da escassez e colocar você na abundância que Ele tem para você. É aquele olhar da esperança, enxerga o impossível como uma oportunidade. Sua visão determinará sua atitude. E sua atitude determinará a sua altitude. Quem entendeu aqui? Dê graças a Deus. A sua visão determinará a sua atitude. E a sua atitude determinará a sua altitude, o seu crescimento. O ato de recomeçar, eu preciso olhar com esperança e dizer assim: Deus ainda tem algo melhor para mim. Amém? Perdi o emprego, Deus tem algo ainda melhor para você. Não se abata, não se... Perdi aquilo ali, não se abata. Perdi uma oportunidade, puxa vida, agora não tem mais jeito não. Deus ainda tem algo melhor para você. Amém? Ah, perdi algo que eu gostava muito. Aleluia. Por que Deus permitiu aquilo ali? Porque Deus tem algo melhor para você. Amém? Deus é que te formou, Deus é que te renova na sua estrutura, seja ela uma estrutura emocional, ou seja ela numa estrutura física, ou seja ela numa estrutura espiritual. É Deus que está com você. Então você tem que receber isso. Abra os teus olhos. Agostinho falava assim: a fé é crer naquilo que não se vê. A recompensa dessa fé é ver aquilo que se crê. Como é que eu recompenso a minha fé? Vendo aquilo que se crê. Mas pastor, fé é crer naquilo que não se vê. Exatamente. Mas eu já estou vendo. Você já está vendo? Você já começa a ver? É isso mesmo, começa a enxergar. Mas eu não estou vendo, isso é fé. Mas eu estou vendo, pastor. Essa é a recompensa da fé. Aleluia. É a recompensa, já está sendo recompensado. Começa a enxergar isso em nome de Jesus. Tá? Não tem uma ave, a águia. Interessante, irmãos, que mesmo de longe ela consegue ver seu destino. Por quê, pastor? Porque a visão da águia é a sua maior arma de conquista. Então, o que você vê com os olhos físicos não é o que Deus está te mostrando nos olhos espirituais. Você vê com os olhos físicos, não enxerga nada, mas você vê com os olhos espirituais, você vai enxergar tudo o que Deus falou para você. Você vê com os olhos físicos, pastor, não tem comida no prato. Você vê com os olhos espirituais, você vê uma mesa de banquete. Mas os crentes não acreditam nisso. Os crentes só acreditam daquilo que eles estão vendo com os olhos físicos. Por isso que na boca de muitos crentes, eu não tenho, eu não consigo, não tem jeito, eu não vou porque eu não posso. Olha só. Por quê? Tudo na vida dele está sendo conduzido pelo que ele vê, não pelo que ele crê. Quando você começar a crer, seu caminho, sua vida vai começar a mudar. Mas aí depende da sua atitude, que vai determinar a sua altitude. Amém? Então saia daqui crendo. Deus me falou fortemente o mês passado, mês retrasado. Deus me falou, me deu uma visão
de multiplicação. E eu fiquei perguntando a ele, até ontem eu estava perguntando a ele, mas, Senhor, como que vai acontecer isso? Eu não sei o que fazer para isso acontecer. Que tem coisa que Deus mostra para você, que é sobrenatural. E aí eu sentei à mesa, ontem à noite. Aí ficamos eu e meu filho conversando. E aí ele falou assim, pai, sabe aquela visão que Deus te deu? Sim. Aí ele me contou, sabe o que significa aquela multiplicação? Eu disse, não, filho, é isso, que Deus mostrou para eles nesse congresso onde eles foram. Eu não conseguia entender a revelação de Deus, mas Deus, irmão, quando te mostra algo, Ele não te deixa no escuro. Ele te traz a convicção e te mostra como vai acontecer. Ele mostrou exatamente, passo a passo, como vai acontecer a multiplicação que Ele falou comigo. Daqui, da nossa juventude. Alguém aqui deve lembrar dessa visão. Que Deus vai multiplicar a nossa juventude. E como, pastor? Surpresa, né, irmãos? Não vou passar tudo assim para você. Você tem que... Então o ato de recomeçar é para você ver com expectativa. Enxergue com expectativa. Nós vamos chegar lá. Diga para o teu irmão, você vai chegar lá, irmão. Tem expectativa. Em quem, pastor? No homem? Não, no que Deus tem falado. Outra coisa importante no ato de recomeçar, atente-se para o inesperado. Diz o texto sagrado, versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Mais do que viver uma experiência, a vida no sobrenatural deve ser uma decisão diária de busca. Lembra que eu falei aqui no início? Que a morte de Jesus não foi o fim, mas sim o início de uma relação pessoal transformadora pela ação do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, olha aqui para mim, quando Jesus ressuscitou, Ele ficou 40 dias, e depois, diz a Bíblia, que Ele deu a missão para os discípulos, para a igreja dele, se vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Tá, amém. E qual foi o plus aí, pastor? Foi esse. Ele disse assim, eu vou para o meu Pai, mas o meu Pai vos enviará o Consolador, que é o Espírito Santo. Por isso que a morte de Jesus não foi um fim, foi o início de uma relação transformadora com o homem através da ação do Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você começa a ter uma relação sobrenatural com o Senhor. Você está entendendo isso ou não, irmão? Está entendendo? E essa experiência a gente precisa ter, porque você tem o Espírito Santo. É essa relação. Então quando você perde, não significa que findou. É o início de um novo projeto, de um novo tempo, de uma nova caminhada, de uma nova etapa. Algo inesperado e muito especial aconteceu. E eu vou declarar e profetizar aqui. O inesperado sempre poderá surpreender você. Você vai ser surpreendido por algo que vem do céu para a tua vida. Amém? Agora deixa eu dizer uma coisa, um homem comum não pode ter esse tipo de experiência. Quem não faz uma aliança com Jesus, não tem esse tipo de experiência.
Ah, não, pastor, eu entreguei minha vida a Jesus. Não está tendo esse tipo de experiência, não. Então, você não fez aliança nenhuma com Ele. Você apenas diz, como muita gente diz, eu creio em Jesus, pastor. Até como o próprio diabo diz, né? Que ele crê, se estremece diante de Deus, Tiago 2,19. Mas a aliança é diferente. Amém? Eu tenho uma aliança com ela. 34 anos, é diferente. Nem tem experiências para escrever não sei quantos livros na vida conjugal, ministerial, chamado. Porque temos uma aliança. Quem tem aliança tem experiência para contar. Eu vou repetir que vocês não entenderam. Quem tem aliança tem experiência para contar. Você vive a experiência. Quem tem aliança com Jesus, essa pessoa vai viver e vai experimentar coisas da sua vida, o sobrenatural. Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a vida que eu vivo, diz Paulo, sobrenatural. Pastor, e a vida que a gente vive nesse corpo? A gente vive pela fé no Filho de Deus, amém? Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. A fé é algo que você não vê, mas você crê. Isso é fé. Quiser um conceito mais detalhado, Hebreus capítulo 11, versículo 1. E por fim, meu irmão, supere os obstáculos. Você vai recomeçar? Vou. Pastor, mas tem muito obstáculo, né? Se eu recomeçar, nossa, eu estou olhando, tem tanta coisa, eu vou ter que... garotão, não quer não? Não quer, ué. Não quer recomeçar porque ele olha os obstáculos. Ele fica com medo. Tem gente, olha aqui para mim, tem gente que não recomeça porque tem medo de perder de novo. Mas se você recomeça debaixo da direção de Deus, pode ter certeza, você vai vencer. Amém? Agora tem muita gente que o diabo fala assim: não adianta você recomeçar, você vai perder de novo. Aí você está dando ouvido a quem? Não é a Deus, é ao diabo. E o diabo muitas vezes fala no teu ouvido através de pessoas, de coisas. Fala no teu ouvido através da sua própria alma. Lembra que Davi disse para a alma dele, né? O Salmo, se não me falha a memória, o Salmo 43, que ele diz assim: ó minha alma, por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele falando com ele mesmo. Quem aqui já esteve diante do espelho falando com você mesmo? Nunca, Paulinho? Rapaz. Agora se eu perguntasse assim: quantos aqui já cantaram no banheiro tomando banho? Todo mundo ia levantar a mão. Mas quantas vezes você esteve diante do espelho e conversando com a tua alma? Com você mesmo. E aí, Marco Aurélio, qual é a sua, rapaz? Fica assim não, cara. Olha o que Deus diz. Olha você conversando com você mesmo. Pastor, isso é loucura. Você está chamando o rei Davi de louco. Que ele fez isso com a alma dele. Aquieta-te, ó minha alma. Ele fala assim para a alma dele. Como? É falar para ele mesmo. Que ele não está vendo a alma dele, né? A alma dele é ele mesmo. Aquieta-te, ó minha alma. Por que me perturbas? Porque fica, sabe? Muitas vezes não são as pessoas, são as vozes que estão dentro de você, te inquietando, te perturbando. Aí você tem que dar uma palavra, amém? Aleluia. Pastor, isso parece loucura, a Bíblia é loucura, irmão. É muita coisa louca. Aleluia. Mas a sabedoria dos homens, o conhecimento, a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Então supere o quê? Vou recomeçar. Supere os obstáculos. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão
e coloque-a no meu lado. Pare de quê, irmãos? De duvidar e creia, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Agora aqui, olha aqui para mim. Tomé pode ter sido aquele que duvidou. O ato de você duvidar não descredibiliza você. Ele duvidou, mas ele tocou em Jesus. Com toda certeza, o ponto alto da fé está no reconhecimento de quem Jesus é. Quem Jesus é para você. O que vemos no versículo 28 do texto de João 20 é a declaração de alguém que venceu a barreira do ceticismo, da incredulidade, para viver uma experiência sobrenatural com Jesus. Ele não creu. Jesus disse assim: toca. Quando ele tocou, ele caiu em si, se arrependeu e adorou ao Senhor. Duvidar, a gente pode até duvidar, mas permanecer com a dúvida, aí que está o erro. Jesus mostra para você o poder dele. E ali Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. A vitória sobre a religiosidade, sobre o medo, sobre a incredulidade, sobre a mentira. E João capítulo 1, versículos 12 e 13. A Bíblia nos diz: contudo, aos que o receberam. Receberam quem? Quem? Fala, Jesus. Aos que, primeiro receberam aliança, creram em seu nome, entregaram. Crer é entrega, tá? Crer é você entregar. É igual quando eu coloco meu netinho aqui, fico lá e eu falo para ele assim: joga, o vovô te pega. E ele se joga. Por quê? Ele acreditou no que eu falei para ele. Ele não teve medo, ele entregou. Entrega. Recebe. Os que receberam, recebeu o que, pastor? É aliança. Creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A pessoa que faz uma aliança, entrega a sua vida a Jesus, meu irmão, ele recebe o direito de se tornar o que, irmão? Se tornar o que, irmão? Filho de Deus. Então quem não faz isso é filho? Não, é o que a Bíblia está dizendo. É o que? É criatura, mas não é filho. É o que a Bíblia está dizendo. É o que ele está falando. Então, tempo de recomeçar. É um tempo de vencer e superar os obstáculos. Muitas vezes esses obstáculos são a religiosidade, o medo, a incredulidade, a orfandade. Muitas vezes o obstáculo é uma experiência que você teve no passado que não deu certo, e você fica agarrado lá. O fato de não ter dado certo lá no passado não significa que não vai dar certo agora. Você está entendendo, irmão? Os homens da história que foram considerados loucos foram os homens que criaram muitas das coisas que nós hoje desfrutamos, como por exemplo a luz. Esse cara é louco, isso não vai dar certo. Quantas vezes a pessoa já teve várias experiências, mas pastor, não deu certo, mas agora é a hora, vai dar certo. Recomeça. Você vai recomeçar.
Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você está entendendo? É por isso que muitas vezes a pessoa diz assim: pastor, olha, eu já fiz isso, mas não deu certo. Eu já fiz isso, não deu certo. Eu já tentei, não deu certo. Pois é, mas agora é a hora que pode dar certo. Vai. As coisas que você aprendeu na derrota vão te ensinar a obter a vitória no novo momento. Amém? No novo momento. Algumas vezes Deus já falou isso comigo. E eu disse algumas vezes, eu dizia assim para Deus: mas já tentei 3 vezes, Senhor, não adianta. E isso assim, tenta a quarta. Acerta isso aqui, aquilo ali, aquilo ali. Tá bom, Senhor. Eu ia, acertava as coisas que Ele... Isso aqui você errou. Acerta isso, acerta isso aqui. Amém. Vou tentar de novo, 4ª vez, Senhor. Porque o Senhor está mandando. Vai, faz. Aí dava certo. Eu não estou te falando de uma coisa que eu não vivi. Eu estou te falando de uma coisa que eu já vivi. Não estou te falando de uma coisa que eu imaginei. Estou te falando de uma coisa que eu já vivi. O ato de recomeçar é um ato de superar o obstáculo.